Um outro direito que o companheiro tem é o direito ao nome. O direito ao nome também é disciplinado no artigo 57, parágrafo 2º da Lei de Registros Públicos, da Lei 6.015 de 73. Essa lei prevê uma série de requisitos para o companheiro poder usar o nome do outro. Tá? Requisitos assim que só complicam. Por exemplo, exige 5 anos de união estável para pleitear o nome. Só dispensa esse prazo de 5 anos se houver filho em comum. Vejam só, 5 anos de união estável. Hoje a jurisprudência entende que não precisa de 5 anos de união estável para poder usar o nome. Então esse requisito já caiu. Tá? Diz ainda, olha, se a ex-esposa estiver usando o nome de casada, a companheira não vai poder usar. Esse requisito também não se aplica mais. Mesmo a ex-esposa estando usando o nome de casada, a companheira vai poder usar o nome. Qual o problema? E pior, daí tem um requisito ainda que complica mais, que diz o seguinte, olha, se eles podem se casar, ela não pode usar o nome. Então, por exemplo, 2 companheiros solteiros, 2 divorciados, 2 viúvos, podem se casar, não pode? Pode, então não pode usar o nome. Se pode casar, não pode usar o nome. Bom, então quando que vai poder usar o nome? Quando que vai poder usar o nome? Porque se pessoa casada que vive com outra, não é união estável, é concubinato. Quando que vai poder usar o nome, então? Só poderia usar o nome naquela hipótese de pessoa casada, separada de fato. Casada, separada de fato, que constituiu nova união estável. Daí poderia usar o nome, né? Casado, separado de fato, que arrumou nova união estável, arrumou uma união estável, poderia usar o nome. Porque daí não pode casar, porque está casado. Porque a lei diz, olha, se puder casar, não pode usar o nome. Ou então poderia usar o nome também quando estiver separado judicialmente e mantém união estável, né, com uma outra pessoa. Porque o separado judicialmente não pode casar. Então poderia usar o nome. Então veja que complicação. Veja a complicação. Resumindo, o que diz a Lei de Registros Públicos? Diz, olha, para usar o nome precisa ter 5 anos de união estável. Salvo se houver filho em comum. Precisa ter autorização do companheiro. Esse requisito está correto. A ex-esposa não pode estar usando o nome de casada. Se a ex-esposa está usando o nome de casada, a companheira não vai poder usar. Daí tem um requisito mais complicador. Se puder se casar, se eles podem se casar, não pode usar o nome. Então, são 2 solteiros, 2 divorciados, 2 viúvos. Pode casar? Pode. Então não pode usar o nome. Só vai poder usar o nome quando eles não podem se casar. Leia-se, quando um for separado judicialmente. Então, separado judicialmente, que está vivendo com solteiro, divorciado, viúvo. Um for separado judicialmente, então daí poderia usar o nome. Ou quando for casado separado de fato. Casado separado de fato. Que está em união estável. Então poderia usar o nome também. Então poderia usar o nome nessas 2 situações. Quando eles não podem casar. Isto é, quando um for separado judicialmente, um ou ambos, né, separados judicialmente. Ou quando for casado separado de fato. Casado separado de fato, então daí também poderia. Bom, esses requisitos todos caíram. A jurisprudência diz que não precisa de mais nada disso. Porque como a união estável é uma entidade familiar protegida pela Constituição, a lei que prevê esses requisitos complicadores não está protegendo nada. A lei está dificultando a proteção. Então esses requisitos não precisam mais. Porque violam a isonomia entre o casamento e a união estável. Portanto, o único requisito para usar o nome é a concordância do companheiro. Quer dizer, a companheira pode usar o nome do companheiro e vice-versa, desde que o outro concorde. Não precisa de 5 anos, não precisa de nada disso. Ainda que eles possam se casar, por 2 solteiros, divorciados, viúvos, ainda que possam se casar, pode usar o nome. Ok? Muito bem. Uma outra questão, então. Então, tem o direito de usar o nome de forma irrestrita, vamos dizer assim, pode usar o nome, desde que o outro concorde. Não precisa de 5 anos, ainda que eles possam se casar, ele vai poder usar o nome. Ok? Muito bem. Agora, para incluir o nome, é preciso sentença judicial. A Lei de Registros Públicos exige sentença judicial para incluir o nome do companheiro. Então, precisaria mover uma ação de inclusão do patronímico. Teria que ter uma ação e o juiz, por sentença, autorizaria o uso do nome. Precisaria de sentença judicial. Mas esta exigência de sentença também fere a isonomia entre o casamento e a união estável. Porque quando a pessoa se casa, tem o direito de usar o nome de outro, ali no processo de habilitação de casamento já diz, ó, vou usar o nome de casada, tal.
precisa de ordem do juiz para usar o nome de casada. Então, na união estável, exigir ordem judicial quebraria o princípio da isonomia. Então, entende-se modernamente o entendimento, há entendimento, inclusive aqui em São Paulo, a Corregedoria Geral da Justiça autoriza a incluir o nome na união estável, independente de ordem judicial. Então, quando vai, por exemplo, lavrar uma escritura pública de união estável, já pode pedir para incluir o nome do outro. Então, resumindo, para adotar o nome, não é preciso sentença judicial, por força do princípio da isonomia. É possível constar na própria escritura de união estável. Tá? Ok? Vale lembrar que no concubinato, tem um concubinato adulterino, concubinato incestuoso, concubinato não vai poder usar o nome, hein? Porque no concubinato não gera esses direitos que nós estamos falando aqui. Ok?